Sejam muito bem-vindos, meus amados, a mais um estudo no nosso canal Estudo Divino. Hoje daremos início a mais um trabalho aqui no nosso canal. Todas as semanas, a partir de hoje, estaremos postando um vídeo referente a uma série mais do que especial. Os 10 Mandamentos. Qual seria a base para dizermos que existem os 10 mandamentos? A base é o livro de Êxodo, especificadamente no capítulo 20, dos versos 3 ao 17. A lei, segundo a Bíblia, foi passada para Moisés, pelo próprio Senhor Deus. A animação nos mostra, de forma resumida, como tudo aconteceu. Moisés, eu lhe dou a maneira de viver. Eu lhe dou meus 10 mandamentos. Lembre-os, ensine-os. Ensine-os pelo resto dos tempos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás falsos deuses. Não deverás dizer meu nome em vão. Deverás manter o sábado judeu sagrado. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não mentirás. Não cobiçarás o que pertence ao próximo. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Tiraremos esse primeiro vídeo para abordar esse assunto e assim começar os outros próximos 10 estudos. Muitas pessoas não sabem ainda que Deus um dia criou um padrão de lei para nossas vidas, e outras acham que esse padrão foi abolido depois da vinda de Cristo com a nova aliança. Mas encontramos na Bíblia referências onde podemos afirmar que todos, absolutamente todos os 10 mandamentos do Senhor Deus ainda estão vigentes e estarão até o tempo do fim. Esse padrão de fidelidade para com Deus pode e irá nos levar à salvação, assim como diz o Senhor Jesus. Vejamos em Marcos 10, 17 ao verso 20. Com licença, meu bom mestre. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério. Não matarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Honrarás teu pai e tua mãe. Amarás o próximo como a ti mesmo. Tenho guardado os mandamentos, mestre. Todos eles. Desde quando eu era um menininho. Vemos claramente que Jesus nos afirma que os mandamentos devem ser seguidos. Ao ser questionado quais, nosso Senhor responde com total referência aos 10 mandamentos da Bíblia. Muitos ainda acham que os mandamentos foram abolidos por causa da nova aliança, que Jesus nos livrou de toda a lei. Isso por causa do que Paulo citou em uma de suas cartas, especificadamente a carta aos Romanos. Ele diz assim: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra.
Romanos 7, verso 6. Meus irmãos, vejamos o que o nosso amado Paulo diz na sequência. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Verso 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Verso 8. Somos pecadores, irmãos, e morríamos por causa do pecado que se aproveitou da lei. No verso 12 ele continua: e assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. No verso 16 e 17 ele diz: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Lá no verso 19 ele completa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. E para terminar ele diz no verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no último verso ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Perceberam, irmãos, a graça que Jesus nos trouxe? A libertação que Ele nos deu ao morrer na cruz? Não somos mais escravos do pecado. Não que tenhamos que deixar a lei de lado, mas somos pecadores, pecamos, não só transgredindo os 10 mandamentos, mas de muitas outras formas. Jesus veio nos libertar do que estávamos retidos, que era o pecado que se aproveitava da lei. Jesus nos livrou da morte, do pecado, para a vida em espírito. É isso que o apóstolo Paulo quer explicar na carta aos Romanos. Quanto aos mandamentos estarem vigentes, temos mais evidências bíblicas. Vejamos o que o salmista diz. Em Salmos 111, versos 7 e 8 diz: as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre, e são feitos em verdade e retidão. Aqui o salmista deixa claro que os mandamentos de Deus estão firmes para todo o sempre. Isso é clareza quando vemos no livro de Apocalipse que no tempo do fim os que guardam os mandamentos serão salvos. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Ainda em Apocalipse 22, verso 14, diz: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Muitos usam um outro trecho para dizerem que os mandamentos foram abolidos. Mateus 22, versos 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus diz que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, não se enganem. Não é só porque Jesus disse que os mandamentos principais e mais importantes eram esses que nós devemos desconsiderar os outros. Até porque Jesus resumiu a lei para nós. Vejam só os 10 mandamentos na tela para vocês. Pegando os 4 primeiros mandamentos,
Nós resumimos: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Fazendo isso, não teremos outros deuses diante dele, não faremos imagem de escultura, não tomaremos o nome dele em vão, e lembraremos do dia dele, o dia do Senhor, o dia do sábado, para santificar. E aí vocês me falam, e os outros 6 que ficaram? É óbvio que Jesus resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é o teu pai e tua mãe que deves respeitar. Não matar, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, que são as mentiras, e não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. O Senhor não veio abolir a lei, mas cumprir. Em Mateus 5,17, veja o que ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Então, amados, está mais do que provado biblicamente que os 10 mandamentos ainda estão vigentes para todo o sempre, como aliança perpétua. Na próxima semana, o primeiro mandamento será a base de nosso estudo. Não adore outros deuses. Adore somente a mim.